Eu, eu vou deixar hoje, diferentemente de todas as aulas que ao longo desde que começou a pandemia, 2 anos, sei lá, eu tenho feito, hoje especificamente vou deixar uma lição de casa para vocês. Então, caso vocês queiram refletir, meditar um pouquinho a respeito disso, vai ficar uma lição de casa para vocês, tá? E aí na semana que vem eu vejo os exercícios e dou a nota e passo ponto positivo. Ou negativo, né? Depende. Mas lá no céu, quando a gente for receber a coroa, a gente vai ver se funcionou ou não. Mas, oremos. Gente, apesar de estar passando aqui, se em algum momento alguém quiser fazer algum comentário, mesmo durante os slides, é só abrir o microfone e falar, Jorge, que a gente escuta, tá? Se você quiser deixar para o fim, como a gente sempre tem feito, tranquilo. Mas se você quiser fazer algum comentário assim durante, para não perder, fica à vontade. Senhor, muito obrigado. Nos abençoa nessa jornada de hoje. Nos dá, Senhor, a tua direção, Pai, e nos ensina através do teu Espírito Santo. Obrigado porque a gente pode estar aqui e que nosso coração agora se aquiete das correrias da vida e dos nossos afazeres, e que seja esse um tempo bem especial para a gente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá, gente. Vamos falar sobre os dons. Para falar sobre os dons, eu separei 3 textos. O texto de Paulo aos Coríntios, de Paulo aos Romanos e de Paulo aos Efésios. Então, eu vou propor da gente ler os textos. Acho que quando a gente lança o nosso olhar sobre o texto, é sempre mais interessante. Então, vou começar com o 1 aos Coríntios 12, versículo 4. Está na sua tela. Paulo vai dizer assim para a igreja aos Coríntios. Veja, antes de eu começar a falar, de ler o texto, Paulo está escrevendo uma carta aos Coríntios. Paulo recebe uma informação do que está acontecendo na igreja. Dos problemas, das situações lá, e que mostra a necessidade para Paulo, ele tem que escrever para a igreja para poder resolver essas situações todas. Então não é uma Paulo não está sentado no escritório e diz assim: vou sistematizar os dons do Espírito e vou escrever aqui um livro para as igrejas de como o Espírito funciona, como funcionam os dons e tudo mais. Não, não é assim. Paulo está respondendo para a igreja diante dos problemas que lá surgem. Então, tendo isso em mente, eu vou fazer a leitura. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui
individualmente a cada um como quer. Muito bem. Você deve ter percebido que no slide eu pintei de amarelo os dons que Paulo está citando aqui em Coríntios, capítulo 12. E vou convidar você a gente contar quantos são. Palavra de sabedoria 1, de conhecimento 2, fé 3, dons de curar 4, poder para operar milagres 5, profecia 6, discernimento do espírito 7, variedade de línguas 8, interpretação de línguas 9. Então, aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, de 4 a 11, Paulo está falando de 9 dons do Espírito, que provavelmente estão se manifestando lá em Coríntios, e que Paulo está explicando aqui para eles, dentro dessa perspectiva da igreja local lá, como é que essas coisas acontecem. Mas são 9. Mas antes da gente falar dos 9 dons, eu quero falar com vocês de uma coisa interessante aqui. Porque ele começa dizendo assim, que há diferentes tipos de dons, há diferentes tipos de ministérios e há diferentes formas de atuação. Há diferentes formas de atuação. O motivo da gente estar fazendo essa aula hoje é porque a semana passada o Exir comentou sobre a classificação dos dons, os tipos de dons. E aí isso originou esse nosso bate-papo de hoje. Só que, olhando aqui para o texto, a gente de cara percebe uma coisa. Paulo, ele não está preocupado, ao falar dos dons, ele não está preocupado em categorizá-los. Olha, vou falar para vocês agora sobre os dons ministeriais. Agora eu vou falar para vocês sobre os dons, sei lá, dons sobrenaturais. Agora vou classificar para vocês a categoria dos dons de administração e de serviço na igreja. Não, Paulo, ele não faz isso. Ele vai discorrendo sobre os dons. Nós, pastores, professores, teólogos, à luz do que Paulo fala, a gente vai tentar separar os dons por categorias, para ficar mais fácil para entender, para tentar absorver melhor as características dos dons. Mas, antes de eu entrar no aspecto da categorização, da separação dos dons por categorias, eu preciso olhar para o texto, porque no texto Paulo vai dar uma dica para a gente. Diferentes tipos de dons, e aí eu pintei com, eu não sei que cor é essa aí, mas não é o amarelo de baixo. Há diferentes tipos de dons, diferentes tipos de ministérios e diferentes formas de atuação. Talvez Paulo esteja dando para a gente uma dica. Se Paulo quisesse dividir os dons em categorias, talvez essa dica fosse uma dica importante. Então eu vou dar um passo adiante aqui, só para mostrar para você o que essas 3 palavras significam. Há diferentes tipos de dons. A palavra aí é carisma. Até escrevi ele em grego ali embaixo. Começa com X, olha lá. O X no grego é o ri. É o som de K, mas quando vem lá da garganta. Carisma. A gente no português até vai falar de carisma. Daí vem as igrejas carismáticas. Né? Até escrevi ali carisma. A gente escreve com CH quando a letra no grego é o ri, a gente escreve com CH. Essa mesma letra é a letra de Cristo, Jesus Cristo. Então, quando a gente fala Cristo, é na verdade Cristo, né? Jesus Christus. Beleza. Então, quando a gente fala de uma igreja carismática, a gente está falando de uma igreja que tem uma ênfase nos dons.
Então, e o graça, por exemplo, o Evangelho da Graça, graça é raris, graça. Dons, carisma, e daí a gente já faz até um paralelo, assim, que dons também são manifestações da graça, são dádivas, são presentes. Há diferentes tipos de dons, de carismas, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, e a palavra aqui é diaconia, está escrito em grego ali embaixo, ó, diaconia. É o D, o I, o A, o K, o ômicron e um V, né? Não é diacovia, pastor. Não, é que o V, no grego, é o nosso N. Então, diaconia, que quer dizer serviço ou ministério. Então, aqui no capítulo 5, o tradutor poderia ter optado por uma dessas duas palavras. Há diferentes tipos de ministérios ou há diferentes tipos de serviços. Daria na mesma. A NVI usa ministérios. A revista atualizada, o João Ferreira de Almeida, optou por serviço. Há diferentes tipos de serviços. Há diferentes formas de atuação. Energema, está escrito ali embaixo. Energema, atividade, operação. Há um outro substantivo que sai daqui, o energon, que é, na nossa língua portuguesa, origina a palavra energia. Aqui, energema, energia, uma atividade, uma operação, né, que tem junto de si o gasto de uma energia, né? É preciso dispor de uma energia para a atividade, para a operação. Energema. Há diferentes formas de atuação, há diferentes formas de operação, de atividade. Há diferentes tipos de dons, de presentes. Há diferentes tipos de serviço para esses dons dentro da igreja. E há diferentes tipos de atividade, de operação desses dons dentro da igreja, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, talvez eu poderia usar essa divisão e encontrar dons que têm uma característica de serviço para a comunidade. Eu posso olhar para os dons que envolvem um certo tipo de operação, de atividade, de energia, e posso categorizar também alguns dons que manifestem uma característica mais carismática, né, mais espiritual, assim, mais cataclísmica, mais milagrosa, qualquer coisa desse tipo. Mas eu posso me valer dessas diferenças para criar categorias para os dons. O que não, o que digo a vocês é só uma tentativa de eu encaixar aqueles dons, no caso, esses aqui em amarelo, encaixar esses dons dentro de uma categoria. E volto a dizer, talvez só por uma questão de estudo, de entendimento, de absorção dessas coisas. Mas quando Paulo escreve, ele não está muito preocupado em dividir, em criar categorias, tá? Ele vai só falando sobre os dons. Pois bem, mas eu deixei aqui para vocês essa introdução só para a gente entender como é que Paulo está enxergando essas coisas. O pastor, você não acha que quando Paulo diz há diferentes tipos de serviço, ele não quer dizer que dentro dos dons seria assim, ó, os dons, carisma é o guarda-chuva que está sobre todos os dons, porque todos eles são uma dádiva de Deus. E esses dons aqui na forma como eles agem aqui embaixo, a gente poderia dizer, bom, esses aqui são mais serviço,
e esses aqui são mais atividade, operação. A gente pode pensar assim, seria um tipo de pensamento aqui, de entendimento para a gente separar os tipos de dom, tá bom? Mas ficamos aqui com esses 9, tá? Aqui, ó, com esses 9 dons, e Paulo mostra para a gente aqui em Coríntios. Jorge, o que é isso? Então, aqui a gente vai ter que se debruçar bastante para poder esmiuçar cada um, né? Mas o que seria uma palavra de sabedoria? Se a gente for para o texto, deixei até aqui minha Bíblia para ler com você, tá? Então, vamos lá. 1 Coríntios 12, versículo 8. Paulo vai dizer assim, palavra de sabedoria, logos sofias, no grego. Logos sofias. Logos é palavra. Sofias, Sofia é sabedoria, né? Mas aqui, logos sofias é palavra de sabedoria. Há um dom do Espírito Santo que a pessoa recebe uma sabedoria dos céus e essa sabedoria se manifesta em palavras. O Espírito Santo concede à pessoa. Veja, Paulo não explica o que é, como, ele só fala logos, sofias. E também palavra de conhecimento, logos, gnóseos. Logos gnóseos. Esse gnóseos é tipo o gnosis, ou aqui na nossa língua, gnose, que é conhecimento. Então, logos gnóseos, palavra de conhecimento. Há outros, fé. Pistes é a palavra para fé. E o que é palavra de conhecimento? Qual a diferença entre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento? Então, a gente vai rodar, 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 mas na cabeça de Paulo há alguma diferença entre Sofia e o Gnóseos. Mas o que eu vou dizer para você, que no frigir dos ovos, de uma maneira muito simples aqui para a gente, né, sem querer esmiuçar muito as coisas, talvez uma palavra de sabedoria seja uma pessoa abre a boca assim e expressa aquela sabedoria que, meu, como é que você conseguiu resumir dessa maneira ou explicar desse jeito? De onde veio essa sabedoria? Cara, como é que veio esse conhecimento? Da onde que se revelou esse conhecimento que você tem? Da onde veio isso? Como é que você sabe disso? Olha, foi uma palavra que Deus me deu. Como é que você conseguiu sintetizar isso? Com a sabedoria que Deus me deu. A outro, fé. Paulo vai colocar fé como um dos dons do Espírito Santo. Pastor, fé então é um dom? Fé é um dom. Que fé é essa aqui? Então, Paulo não fala que fé é essa, ele só fala que é pistes. Fé. No mesmo Espírito. O Espírito Santo me dá um dom de fé. Será que a fé para acreditar em Cristo pode ser colocada dentro desse dom? Ora, pode ser que sim, hein? Ou seja, a fé para eu crer em Deus como Senhor e Salvador é um dom que Deus me dá. É um milagre que acontece em mim. Será que essa fé aqui é uma fé diferente, assim? Uma fé que a pessoa ela tem uma fé diferenciada, assim, para fazer, para realizar coisas, para puxar a igreja para frente, sabe, para tipo Moisés, assim, vou abrir esse mar aqui, vamos nós, porque Deus está me colocando no coração aqui que é isso, que vai dar certo. Fé, pode ser que sim.
Há outros dons de curar. Dons de curar, ele vai dizer aqui, ó, charismata e amaton. Charismata e amaton. Dons de curas. Opa, é a primeira vez que ele usa a palavra carisma, né? Vem aqui, ó. Charismata e amaton. Dons de curar. Há outro poder para operar milagres. Energemata dinameon. Dinameon. Opa, energemata vem do energon. Então, esse poder para operar milagres é o... Ele traduz milagre como dinameon, que é o dínamos, né? Dinameon energemata. São atividades poderosas, atividades milagrosas, são operações de milagres mesmo. Pastor, qual a diferença entre operar um milagre e operar uma cura? Então, nas palavras de Paulo aqui, são coisas distintas, né? Uma coisa é a cura, a outra coisa é o poder para operar um milagre. Que milagre, Jorge? O milagre que o Espírito Santo conceder que a pessoa opere naquele momento. Mas aqui está no campo das atividades, né? Do poder. A outra, profecia. E a palavra no grego é profeteia. Então é profecia mesmo. É quando eu falo da parte de Deus para a pessoa. Era assim o profetismo no Antigo Testamento. O sacerdote falava para Deus do ser humano, porque era o sacerdote que entrava no Santos dos Santos para oferecer o sacrifício, né? Então o sacerdote representava o ser humano diante de Deus. O profeta representava Deus diante do ser humano, porque Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Tá, Jorge, Deus já não revelou tudo na Bíblia? Se Deus já revelou tudo na Bíblia, não precisa mais do profeta, porque o profeta, ele não tem nenhuma revelação nova de Deus. A revelação está na Bíblia. E a gente é protestante, né? Solo Escritura. Só a Bíblia, só a Escritura. Pois é. Quando Paulo escreve isso, ele não tem esse conceito de solo Escritura e nem de Bíblia como um livro com o cânon fechado. Mas eu penso assim, que a gente pode ter esse mesmo dom nos dias de hoje, com a diferença de que eu recebo a revelação da palavra e a transmito para a pessoa. Na verdade, eu continuo como um profeta de Deus. A diferença é que no Antigo Testamento ele ouvia diretamente da boca de Deus. E nesse tempo de hoje eu ouço Deus a partir da sua palavra. Mas eu penso até, quando nós começamos a Casa da Rocha, num bate-papo com o pastor, um pastor que ajudou muito a gente lá no começo e que foi muito importante na nossa caminhada, que foi o pastor Ariovaldo Ramos, ele falou assim para a gente, tanto ele quanto o, o pastor Ziel Machado também. Vocês são uma igreja profética. É lógico que a gente não ia escrever Igreja Profética Casa da Rocha, não era esse o sentido e o objetivo. Mas a maneira como a gente fala e o evangelho que a gente prega, ele tem uma conotação profética quando ele vai de encontro a um evangelho que está sendo pregado nesses dias e ele vai para dizer isso está errado. Não é assim. Então, tem um aspecto profético. Eu recebo de Deus aqui, eu vou lá e confronto aquilo que está sendo feito, confronto o sistema operante, o pensamento operante, a teologia operante. E ele falava que
a nossa comunidade tem uma característica profética. Mas vamos embora. Há outro discernimento de espíritos. Discernimento de acriseis pneumaton. Discernimento de espírito. Essa capacidade de eu olhar através daquela situação e entender, discernir, captar, traduzir qual é o espírito que está ali. Se ele é um espírito maligno, se ele vem da parte de Deus. Eu tenho essa capacidade de entrar naquela situação e discernir o mal que está por trás, ou o bem que está por trás, né? Discernimento de espíritos. Há outra variedade de línguas, e aqui o texto é Hermeneia glosson. Hermeneia glosson. Essa hermeneia é de onde vem hermenêutica, que é a nossa palavra usada na língua portuguesa, né? Hermenêutica, a gente vê isso na literatura, no direito, na teologia, que é a interpretação do texto, né? E aqui, no caso, a hermeneia glosson, a interpretação de... eu não falei do variedade de línguas primeiro, né? Gene glosson. Gene é a palavra que origina gene na língua portuguesa. Sabe os gens? Azão, azinho, que a gente aprende em português? Vem da língua grega gene. Gene glossons é o gênero da língua. É o gênero do idioma. A variedade de línguas é variedade de língua no sentido de idioma, assim. Que idioma é esse? Português, francês, alemão, inglês. Pelo menos no texto é isso que Paulo, olhando para outros textos, é isso que Paulo está dizendo. Geneglosson, gênero de língua, que origem, de onde vem essa língua aí? Qual é o gênero dela? Qual é o tipo de língua essa aí? Então tem gente que tem uma variedade de línguas, e tem gente que consegue interpretar essa língua. Ele tem a hermeneia glosson, ele consegue, ele ouve e ele traduz. Ele ouve e traduz. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um, como quer. Todos esses dons e todas essas ações são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E esse único Espírito Santo distribui individualmente para cada pessoa como ele, Espírito Santo, quer. Então, o dom do Espírito não é fruto de santidade, de status espiritual, não é mérito, eu não recebo porque eu sou bom, porque eu li muito a Bíblia. Não, o dom do Espírito é o Espírito Santo olhando para a comunidade, e dentro da necessidade ele vai dar para cada um individualmente, do jeito que ele quer fazer. Essa obra pertence só ao Espírito Santo. Ainda em Coríntios, no capítulo 12 ainda, mas lá no final, a partir do verso 27, Paulo repete alguns dons. Paulo repete alguns dons. Ele vai dizer assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Beleza, esse discurso é bem conhecido da gente. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Tá. Você pintou Deus, né, Jorge? Pintei. Eu pintei Deus porque aqui você percebe que ele não está, Paulo não está dizendo que é o Espírito Santo quem dá o dom. Paulo está dizendo só que Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, depois os profetas, depois os mestres, depois os que realizam milagres. Opa, realizam milagres estava lá atrás, né? Estava. Depois os que têm dons de curar, também estava lá atrás, né? Também estava lá. E os que têm dom de prestar ajuda, opa, isso aqui não estava naquela lista, hein? Não, esse não estava. Dom de prestar ajuda, não estava. Os que têm dons de administração, cara, esse também não estava lá, né? Esse também não estava.
E os que falam diversas línguas. A mesma coisa que acontece lá atrás, acontece aqui, tá? O mesmo termo que Paulo está colocando tanto lá em Coríntios 12 no começo, quanto em Coríntios 12 aqui no final do texto. Eu vou até... Geneglosson, falam diversas línguas. O tradutor optou por colocar falam diversas línguas, e lá atrás ele optou em colocar diversidade de línguas, ou variedade de línguas. Mas os que falam diversos gêneros de línguas. É disso que Paulo está dizendo aqui, nesse texto especificamente. Pô, que legal. Tá bom. Então a gente tem aqui uma característica interessante. Ele deixa de falar que é o Espírito e vai falar que é Deus quem está dando. E quem está estabelecendo. Apóstolos, profetas, mestres, milagres, dons de curar, dom de prestar ajuda, dom de administração, e o que falam diversas línguas. Isso aqui é uma resposta para a igreja de Corinto. Eles devem ter falado alguma coisa. Ou a igreja estava muito bagunçada no que diz respeito à sua gestão, administração, a confusão no culto e no dia a dia da igreja. E Paulo vai dizer assim: olha, Deus fez assim, estabeleceu primeiro os apóstolos, depois os profetas, depois estabeleceu os mestres, aí depois os que vão realizar milagres, os que têm dom de curar. Paulo não está preocupado em criar aqui uma hierarquia de dons dentro da igreja, hierarquia essa que a gente tem que reproduzir nas nossas igrejas, porque se Paulo quisesse colocar essa hierarquia nas igrejas, ele teria colocado isso aqui em todas as cartas e colocado uma regra para todas, mas Paulo está dizendo para uma igreja que é uma boa igreja porque ela tem a manifestação de vários dons dentro dela, mas que está dentro de uma situação de muita confusão lá dentro, e não estão sabendo como lidar com os dons. E Paulo está dizendo para aquela igreja: faça assim, ó, coloca os dons nessa ordem aqui para você ter uma ordem no processo e para não ficar uma bagunça. Aí lá no verso 29, ele vai dizer assim: são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos o dom de curar, todos falam em línguas, todos interpretam. E a resposta para todas essas perguntas é não. Como é que você sabe que a resposta é não, se a resposta não está aqui? É porque a maneira como Paulo constrói a frase, ele está usando um advérbio de negação, que quando usado na língua grega, ele pressupõe que a resposta vai ser não. Então, quando eu uso esse advérbio de negação, é porque eu quero ouvir uma resposta não. Se eu quisesse ouvir uma resposta sim, eu usaria um outro advérbio. Existe um advérbio para a resposta sim e um advérbio para a resposta não. E aqui, no caso, o advérbio é para a resposta não. Então, ficaria assim: são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Todo mundo é mestre? Não. Todo mundo tem o dom de realizar milagre? Não. Todo mundo tem o dom de curar? Não. Todo mundo tem o dom de falar em língua? Não. Todo mundo tem o dom de interpretar a língua? Não. E aí eu volto para o começo do capítulo 12. O Espírito Santo concede cada dom para cada um, do jeito que ele quer. Então, aqui cai por terra a ideia de que todo mundo na igreja tem que falar em línguas. Porque a resposta para essa pergunta é não. E é uma questão hermenêutica, exegética. É o que está escrito no texto. É o que a gente precisa entender. Todo mundo fala língua? Não, não fala. Ponto. Então eu não posso exigir que todos falem em línguas. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E aqui, quando eu falo os melhores dons, são aqueles que a minha comunidade precisa, né? Busque com dedicação servir na comunidade e dentro daquilo que ela precisa.
Ô Jorge, então apóstolo, profeta, mestre, milagre, tudo parece que é um dom, né? Parece que é um dom que Deus dá para a igreja. Legal. E dom de prestar ajuda, Jorge? Então, dom de prestar ajuda é um dom interessante, né? O tradutor aqui, prestar ajuda é a NVI, né? Na revista atualizada, esse dom de prestar ajuda, ele vai ser chamado, estou com uma revista atualizada aqui, apóstolos, segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, o prestar ajuda, o João Ferreira de Almeida vai optar por socorro. Então, deve ter tem na igreja gente que tem um dom do Espírito Santo para ajudar os outros e para socorrer os outros. Mas não é uma coisa assim que é uma característica nata da pessoa. Ele ajuda todo mundo. Não, aqui Paulo está dizendo de um dom específico dado pelo Espírito Santo para socorrer a igreja, as pessoas dentro da comunidade. Então, não é uma característica que a pessoa traz da infância. Eu sempre ajudei os outros. Aqui, Paulo está falando de um dom do Espírito Santo, que vai capacitar a pessoa a ser, dentro da igreja, um socorrista. Ele está sempre lá socorrendo os outros. Também tem gente que tem dom de administração, que na revista atualizada, João Ferreira de Almeida vai traduzir como governos. Tem gente que tem o dom da administração. Mas, de novo, eu vou dizer aqui, não é gente que tem uma capacidade inata para isso. É gente que vai receber do Espírito Santo um dom para administrar e governar e cuidar das coisas de Deus. Porque é dom do Espírito, né? Não é, não é talento da pessoa, é dom do Espírito. E os que falam diversas línguas, também está dando isso aí como alguma coisa que Deus estabelece dentro da igreja. Eu só posso entender esse texto à luz do início do capítulo 12. Porque lá ele está dizendo dos dons, e aqui ele está colocando uma ordem nesses dons dentro do dia a dia da igreja. Porque aquela igreja era bem confusa. Se você ler a carta aos Coríntios, você vai ver. O culto era uma confusão. Então, o Paulo só está colocando em ordem a bagunça com os seus olhos naquela lista de dons que ele já comentou com a igreja. Ele só inclui aqui esse socorro e administração. Muito interessante. Mas vamos dar um passo a mais? Dá um passo a mais aqui. Romanos capítulo 12, versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Isso aqui também é bem comum para a gente. A gente já está acostumado a ver isso aqui lá na nossa comunidade. A igreja é um corpo que tem muitos membros, todos os membros estão ligados entre si, Cristo é o cabeça desse corpo, e cada membro tem a sua função. Então, em vista disso, Paulo vai dizer aos Romanos, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Olha o Haris aí, a graça. Temos diferentes carismas de acordo com a caris que nos foi dada. Né? Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Paulo não está explicando de novo o dom em si. Ele só está dizendo que quem profetiza, faça isso na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Aqui o diaconia, né? Aqui, se for verbo, é o diaconel, eu sirvo. Né? Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Opa, está entrando uns dons diferentes aqui, Jorge, está entrando uns dons diferentes aqui, daqueles que Paulo fala aos Coríntios. Profetizar, a gente já viu lá atrás. Servir como um dom, não tinha naquela primeira lista lá.
Ensinar também não. Dar ânimo também não. Na revista atualizada, aqui eu estou usando a NVI no slide, né? Na revista atualizada, ele vai chamar o servir como ministério. Ele vai chamar ensinar, ensina mesmo. O dar ânimo, ele vai chamar o que exorta, faça-o com dedicação. Dar ânimo, ou exortar. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, ou ele chama aqui, ele vai traduzir na outra tradução como que preside. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, Paulo está mostrando para a gente outros dons. Liderança, contribuição. Aqui, há um dom do Espírito que capacita a pessoa a dar na igreja, contribuir. Isso é uma graça do Espírito Santo dada para as pessoas. Servir, há um dom que capacita a pessoa para servir a igreja. Há um dom que é ensino. Há um dom que é dar ânimo. Esse cara tem o dom de animar as pessoas. É muito interessante isso, né, aqui no versículo 8. Ou exortar, né? Como traduziu o João Ferreira, mas é muito interessante. Tem o dom da misericórdia. Dom da misericórdia. Eu sei que todos nós temos misericórdia dentro de nós como uma característica, mas há um dom do Espírito Santo específico que vai fazer com que aquela pessoa exerça uma misericórdia dentro da comunidade que não tem igual, e ele faz isso com muita alegria. Mas há um outro texto, que está em Efésios. E ele designou... Opa! O Jorge, lá em Coríntios, primeiro era o Espírito Santo que estava dando os dons, depois era Deus que estava ordenando, e aqui é ele. Ele quem? Aqui o ele é Jesus Cristo. E Jesus Cristo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E por que Jesus fez isso? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito para Cristo ter dado apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é que não sejamos mais como crianças, versículo 14, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte do corpo realiza a sua função. É incrível isso aqui. Aqui é bem interessante. Ele não deu o dom para a igreja. Ele designou apóstolos para a igreja. É bem interessante esse texto de Efésios. Alguns no João Ferreira, uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui é uma característica bem interessante, que ele parece que ele coloca o dom na pessoa e dá a pessoa para a igreja. Ele não joga o dom na igreja e capacita pessoas que estão lá. Interessante isso aqui. Há quem chame esses dons de dom pessoa, ou pessoa dom. Porque ele deu a pessoa, ele deu o apóstolo, ele deu o profeta, ele deu o evangelista, ele deu o pastor e mestre. Então, é como se ele
capacitasse a pessoa com o dom, obviamente, né? E aí ele desce a pessoa para a igreja, diferentemente do que dá o dom manifesto na igreja. Por isso as pessoas, muita gente vai chamar isso aí de pessoa dom, né? Interessante. Aí eu preparei para vocês isso aqui, ó. Olha que lindo. Coríntios 12, a relação de dons de Coríntios 12, a relação de dons de Coríntios 12, 27, a relação de dons de Romanos 12, a relação de dons de Efésios 4. Então, Coríntios 12, 4 a 11, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, poder para operar milagres, chamando a atenção. Lembra lá de trás que eu falei sobre carismata, o energon e o diaconia, que é o serviço? Os únicos dons na relação que Paulo vai falar dentro daquela divisão, daquela categorização que ele faz, são esses dois: é o poder para operar milagre e o dom de curar, que é o carisma. Ele cita a palavra, né? Nos outros, não. Mas depois, quando eu der a lição de casa, você vai entender. Então, tá aqui. Separei aqui os dons de Coríntios 12, apóstolo, profeta, mestre, milagre, dom de curar, dom de prestar ajuda, dom de administração e língua, 5, 6, 7 e 8. Os dons de Romanos, profetizar, servir, ensinar, dar ânimo, contribuir, exercer liderança e mostrar misericórdia, 7. E os dons de Efésios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Pastor Jorge, não são 5? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Então, lá no texto grego, parece que pastor e mestre é a mesma coisa. Na forma como Paulo escreve. Na forma como Paulo escreve, ele separa apóstolo, separa profeta, separa evangelista, mas quando ele escreve pastor e mestre, ele escreve junto. Então, a gente aqui imagina que pastor e mestre estejam dentro da mesma pessoa, do mesmo dom, tá? A mesma pessoa, dom. Deus deu um pastor mestre para a igreja. Esse é o dom do pastor. É isso que ele deve fazer, ensinar. Então é assim que a gente vê. Mas tudo bem. Ô Jorge, poder para operar milagre de Coríntios 12, de 4 a 11, e milagres de Coríntios 12, de 27 a 31, não é a mesma coisa? É. Dom de curar de Efésios, de Coríntios 12, 4 e de Coríntios 12, 27, não é a mesma coisa? É. Por isso que no próximo slide, eu já coloquei para vocês os dons que se repetem. Os dons que se repetem. Operar milagre está no outro quadro, milagre. Dom de curar está no outro quadro, dom de curar. Profecia. Profecia está lá em Romanos 12, ó, dom de profetizar. Variedade de línguas, que está aqui no primeiro quadro. Ele também está no segundo quadro, ó, falam diversas línguas. Olha. Aí apóstolo está em Coríntios e apóstolo está em Efésios. Profeta também, mestre também. Pastores não. Ó, aí eu fiz o favor para você de, no próximo slide, tirar os dons que se repetem. Olha aí. De novo, hein? Ó, olha aí. A tecnologia, gente, é um negócio extraordinário. Ó. Olha só. O que acontece aqui é que a gente ficou só com os que ficaram. Lembrando, se a gente quiser ser bem minucioso, que Coríntios 12 ele vai chamar de dons do Espírito, Efésios ele vai chamar que é Jesus quem deu, e Romanos ele vai falar que foi Deus, Coríntios vai chamar que foi Deus quem colocou os outros. Então a gente pode falar de dom do Espírito, dom de Deus e dom de Jesus? É melhor não, né? Deixa aqui, deixa assim, que tá bom já. O que a gente pode é fazer uma somatória aqui, ó, somar tudo isso aqui, e a gente vai ter uma conta aqui de quantos dons que existem nessas listas todas aqui, né?
quantos dons existem nessa lista toda aqui. Para ficar mais fácil, eu tirei os textos, o endereço dos textos, e coloquei os dons na sequência. Ficou assim, ó. Eu só dividi em 3 blocos, porque não ia caber uma lista só aqui no slide. Então, vou contar, tá? Palavra sabedoria, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 21 aqui na nossa lista. Por que você deixou pintado aqueles dois ali, o dom de curar e o poder para operar milagres? Porque desde o primeiro texto, que foi Coríntios 12, eu vou até ler o texto aqui para a gente, e o Paulo faz uma categorização para a gente. Lá em Coríntios 12, ele vai dizer assim, os carismas são diversos, há uma diversidade nos serviços, na diaconia, ou no ministério, e há diversidade nas realizações. Lembra que eu falei das 3? Que a gente poderia usar isso como talvez uma categorização? Nós poderíamos colocar os dons embaixo dessas categorias que Paulo mesmo criou ali. Mas são só esses dons no decorrer do texto que Paulo cita essas 3 categorias. Ele vai falar de dom de curar, ele vai chamar de carisma, e o poder de operar milagre é o energemata, que é o energon, energizando, né? Nas aulas do Caminho das Letras eu falo muito desse energizar. Se o Espírito Santo estivesse energizando dentro da pessoa, o poder para ela operar um milagre. Legal. Qual é a lição de casa, Jorge? A lição de casa é você pegar essa lista, essas 3 listas aqui, ó, e você tentar criar categorias dentro daquelas que Paulo falou para a gente lá no capítulo 12. Mas eu que vou criar a categoria? É você que vai criar. É só uma questão de categorização. Eu vou colocar vou citar um autor aqui, ó, que ele criou a seguinte categorização, tá? Só em cima de Coríntios 12, de 4 a 11. Ele pensou assim, ó, você está olhando aí o slide, né? Ele falou assim, dons de ensino e pregação. Ele colocou no dons de ensino e pregação, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Então ele criou uma... E de onde ele tirou dons de ensino e pregação? Ele criou essa categoria, dons de ensino e pregação. Olhando para os dons, ele falou assim, isso aqui acho que é ensino e pregação. Mas tem ensinar aqui, né? É que ele está falando, no nosso outro bloco aqui tem ensinar. É porque ensinar aparece em 2 listas, né? E aqui ele só está trabalhando a lista de Coríntios 12, tá? Ele falou assim, dons do ministério. Ele colocou fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito. Ele colocou isso aqui como dons do ministério. Ministério à igreja, né? O serviço à igreja e o serviço ao mundo. E ele chamou dons de adoração para variedade de línguas e para interpretação de línguas. Dons de adoração. Mas essa é uma perspectiva bem pentecostal, porque essa teologia sistemática é pentecostal. Então você percebe que eu posso criar aqui dons de serviço, ó. Aí vou colocar exercer liderança, administração, prestar ajuda, mostrar misericórdia, servir, está ali em cima. Vou colocar aqui dons carismáticos, dos milagrosos, curar, operar milagre, discernir espíritos. Posso falar de dons de proclamação, porque lá em Atos 2, quando os discípulos falam em línguas, o milagre lá é a proclamação do evangelho, porque todo mundo ouvia na sua própria língua
sobre o Evangelho de Cristo, sobre Deus. Então, variedade de línguas, interpretação de línguas, eu colocaria como dons de proclamação. Aí eu poderia colocar aqui dentro desse dom profeta, porque o profeta está anunciando o reino, né? Está falando. Poderia colocar evangelista dentro desse mesmo pacote. Pastores e mestres pode estar aqui, como pode estar também no pacote de servir, de ensinar, de palavra de sabedoria, de conhecimento. Então, eu posso colocar apóstolo junto com liderança e administração. Você percebe que categoria é só categoria? Mas a gente pode fazer. E qual é a lição de casa? A lição de casa é você criar a sua e trazer na próxima aula, para a gente dar uma olhadinha e ver o que acontece. Ah, deixa eu sair daqui e vir para cá. Nossa,